Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todas e a todos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Hoje, nesse Curto Circuito 48, eu gostaria de conversar com vocês sobre a transição energética alemã, que, na verdade, é a referência quando a gente discute transição energética, a mãe de todas as transições, quase praticamente um ícone. Então, essa transição energética, ela é fundamental no sentido da definição de o que seriam os objetivos de uma transição, os mecanismos e instrumentos que se usa, né, que se usam durante a transição, as questões políticas, as questões econômicas, tecnológicas, os grandes impasses, os grandes embates, as grandes controvérsias, tudo isso aparece quando a gente olha a transição energética alemã. Então, é um tema assim, super interessante, que é justamente a transição. E principalmente nesse exato momento, quando, em função da guerra da Ucrânia e do fim do suprimento, do abastecimento do gás russo para a Alemanha, essa transição energética alemã está sob uma pressão muito forte. Então, você está tendo um debate muito interessante e muito intenso na Alemanha sobre exatamente o futuro dessa transição. Então, não existe um momento melhor, né, para a gente conversar sobre a transição energética do que esse, né? Sendo que eu acho que, sinceramente, é um dos temas mais interessantes que a gente tem na questão da energia, na questão de política energética, que é esse momento alemão e esse momento da transição energética. Como o tema ele é um tema complexo, ele não é um tema muito simples, a gente resolveu fazer o seguinte: a gente vai discutir a transição energética alemã em dois programas. No primeiro programa, que é hoje, a gente vai discutir sobre exatamente a construção dessa transição, a construção política, a construção social, os grandes embates, as grandes questões que foram surgindo ao longo do tempo. Afinal, que bicho é esse que é a transição energética alemã? Então, é sobre isso que a gente vai conversar nesse programa. No próximo programa, aí a gente conversa sobre os impactos da guerra sobre esse processo da transição, que é exatamente o embate que está tendo agora, nesse exato momento, na Alemanha. Então, esse primeiro programa, a gente se situa, afinal, o que é a transição energética alemã, que é uma discussão bastante interessante em termos políticos, em termos de política energética, enfim. E no próximo programa, a gente discute o pau que está comendo na Alemanha em torno exatamente sobre o futuro da transição. Tá certo? Então, esse é aqui o nosso plano de voo. E eu gostaria de lembrar para vocês, antes da gente começar o nosso debate, né, a nossa conversa, que esse debate sobre a transição energética alemã, né, e sobre a crise alemã, essa questão ela transcende simplesmente o tema energético. Envolve também a crise econômica alemã, os desafios que o modelo de desenvolvimento econômico alemão ele está enfrentando e vai além, evidentemente, do que a questão energética. Essa discussão sobre os impasses do modelo alemão, vocês podem encontrar num outro programa aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, justamente o último Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, vocês vão lá no canal do IEC, vocês acham, a nossa mesa redonda justamente debateu os impasses, a desandada na maionese em termos econômicos lá na Alemanha. Então, esse outro programa, o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, complementa o programa de hoje, esses dois programas sobre a crise energética alemã e os desafios energéticos da Alemanha. Isso é uma questão. Outra questão que eu gostaria de lembrar para vocês é que vocês podem encontrar, na verdade, os textos, os vídeos que a gente vai citar aqui ao longo do programa, vocês encontram na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Lá no YouTube você sempre encontra. E também queria sugerir vocês sempre dar uma olhada, vocês dão uma olhada lá na descrição do vídeo, porque a descrição do vídeo ela traz uma série de informações, inclusive o link para alguns vídeos que são correlacionados a esse debate que a gente está tendo aqui. Não só os que a gente cita no programa, mas os outros curtos circuitos, os outros programas, né, do curto-circuito, que têm temas relacionados a esse tema, que basicamente é um tema sobre política energética, né, um tema quente sobre política energética, é a transição energética alemã. E para terminar, se quiser ouvir esse programa na forma de podcast,
Procura canal IE-UFRJ nos melhores tocadores do ramo que vocês encontram lá esse programa na forma de podcast, canal IE-UFRJ. Então vamos começar a nossa discussão sobre a transição energética alemã pelo começo, pelos primeiros passos, né, que definiu a transição energética alemã, né, que é tão importante, que o termo transição energética, é uma tradução de uma palavra alemã chamada Energiewende. Energiewende é a revolução energética, a transformação energética, a virada energética. Esse termo alemão, Energiewende, gerou o termo que a gente conhece, transição energética. Para vocês terem uma ideia, né, da importância da Alemanha nessa parada. Então vamos lá, os primeiros passos da transição energética alemã, os primeiros passos da Energiewende. Até 1970, até a década de 70, a política energética alemã significava abastecimento de carvão e energia nuclear. Então, quais são os dois pilares da política energética alemã até os anos 70? Carvão e nuclear. Quando você tem os dois choques do petróleo, 73 e 1979, qual é a resposta alemã? Carvão e energia nuclear. Tanto é que a primeira usina nuclear da Alemanha é de 1961. Então, em 1961, você inaugura a primeira usina nuclear alemã. No entanto, tem dois aspectos, tem dois atributos presentes já na sociedade alemã, duas questões que são muito importantes a gente prestar atenção para entender a história que vem a seguir e a história da Energiewende, a história da transição energética alemã. O primeiro deles é uma questão que tem uma dimensão cultural, ideológica, tradicional, muito forte na Alemanha, que é o seguinte, que é a relação dos alemães com a natureza, a relação dos alemães com o meio ambiente. A representação da natureza, a representação do meio ambiente, ela tem um peso muito grande na cultura alemã. Então, esse peso da natureza, a importância da natureza na concepção de vida dos alemães, ou seja, uma dimensão cultural muito forte que está presente na música alemã, que está presente evidentemente na literatura alemã, mas também está presente na própria política alemã, essa ideia de que a Alemanha é um país das florestas, a Alemanha um país das cidades ou das vilas verdes e coisas desse tipo, é uma dimensão forte no consciente, na cultura alemã. Isso é a primeira questão, essa proximidade com o meio ambiente. Uma outra questão é a questão nuclear. E a gente precisa entender isso desde o início, senão a gente fica perdido no meio dos acontecimentos, né, que envolve a transição energética. Desde 68, desde maio de 68, das movimentações, né, de maio de 68, você tem uma parte da esquerda alemã que ela é muito marcada pelo antinuclear. Você tem a formação de um movimento é, ambientalista, do Partido Verde, todos esses movimentos em torno da questão do meio ambiente, no caso da Alemanha, esses movimentos eles são muito marcados pela reação ao nuclear. O movimento ambientalista alemão, dos movimentos ambientalistas, dos movimentos verdes, é aquele movimento que é mais antinuclear de todos os movimentos. Então, você não encontra essa rejeição ao nuclear tão forte em outros países como você encontra na Alemanha. E você lembra, né? Porque nota bem, na reconstrução da Alemanha, você tem um país dividido, um país ali no centro da Guerra Fria, onde a discussão sobre colocar armamentos nucleares em solo alemão para enfrentar a União Soviética, esse tipo de discussão estava muito presente
dentro da sociedade alemã. Então, você foi desenvolvendo desde o início, uma reação muito de resistência, de desconforto, de uma geração de uma certa angústia, de uma certa ansiedade em torno do tema nuclear. Então, desde o início, já nos anos 70, você já tem movimentos antinucleares pesados na Alemanha. Então, isso é uma característica que vocês vão ver da sociedade alemã. Então, se por um lado você tem a questão do meio ambiente como uma questão cultural importante, por outro lado você tem essa questão da resistência à energia nuclear. Tanto o uso pacífico quanto o uso militar. Ou seja, aquela história um pouco de que gato escaldado tem medo de alga fria, no caso dos alemães, pesa muito. Quer dizer, a questão nuclear deixa o pessoal tenso, desde os anos 70. Na verdade, desde os anos 50, né? Com a reconstrução da Alemanha, a separação do país, enfim. Então, essa questão nuclear sempre foi complicada na Alemanha. Esse é um ponto. Pois bem, como é que começa a nossa história? A nossa história, ela começa, de fato, ali no início dos anos 80. No início dos anos 80, você tem na Alemanha uma discussão muito forte sobre meio ambiente. E você tem uma discussão muito forte sobre as chuvas ácidas, sobre poluição. Essa era uma discussão muito forte na Alemanha. E justamente ali no início dos anos 80, sai um texto no qual esse texto ele procura se indagar a seguinte questão. Nós tivemos o segundo choque do petróleo, em primeiro lugar. Nós tivemos também uma coisa importante, que foi o acidente nuclear em 1979 em Three Mile Island, né, nos Estados Unidos, um acidente nuclear. Então, depois do carvão, depois do petróleo, o que vai vir? Vai vir o solar ou vai vir a energia nuclear? Esse texto ele discutia isso. E pela primeira vez, você tem uma formulação daquilo que seria a Energiewende, a transição energética, a revolução energética alemã, que seria o quê? Vamos deixar para trás o carvão, vamos deixar para trás a energia nuclear e nós vamos na direção das energias renováveis. Ou seja, o futuro é a energia renovável. Então, ali no início dos anos 80, pela primeira vez, você configura uma ideia daquilo que seria a Energiewende, o que seria a transição energética alemã. Primeiro, uma transição em direção aonde? Às renováveis. Ou seja, é possível construir um sistema energético, é possível garantir o abastecimento energético usando fontes de energia renováveis. Então, a transição energética alemã é muito clara. Ela é na direção dos renováveis: eólica, solar, geotérmica, biocombustível, mas é nessa direção que é a direção da transição energética. E o que a gente deixa para trás? A gente deixa para trás o carvão, a gente deixa para trás o petróleo, mas deixa para trás também o nuclear. Então, a transição energética ela já nasce com essas duas marcas muito fortes. Olha só, estou falando de um texto, mas de um texto que influenciou muito o debate. Vamos para onde? Como é que a gente vai sair dessa poluição, dessa chuva ácida, dessa sujeira toda? Como é que a gente recupera uma vida verde, uma vida saudável? Como é que a gente mantém uma relação saudável com a natureza? Abandonando os combustíveis fósseis, abandonando a energia nuclear e indo na direção dos renováveis. Isso já nos anos 80. Início dos anos 80. E eu acho que é pela primeira vez surge o termo Energiewende. O termo Energiewende, pela primeira vez, surge exatamente ali no início dos anos 80. E aí, nos anos 80, acontecem umas coisas que são bastante interessantes. A primeira delas é a fundação do Partido Verde. O Partido Verde é fundado em 1980.
é um partido fortemente antinuclear. É um partido verde que defende o desligamento, o abandono da opção nuclear como política energética na Alemanha. Os partidos verdes. E tem uma coisa interessante também na década de 80. Nota bem, antes do acidente de Chernobyl, antes de qualquer coisa desse tipo, que é o seguinte, que é a mudança da posição do Partido Social Democrata, dos socialistas, do SPD. Essa mudança ela ocorre antes do acidente de Chernobyl. O que que você tem aqui? Você passa a ter, então, os verdes e você passa a ter os socialistas defendendo a Energiewende, defendendo uma transição, uma transformação, uma revolução energética na Alemanha, por um lado, e, por outro lado, você tem a posição dos conservadores. No caso, a CDU, que são os democratas cristãos, a CSU, que são os cristãos, os sociais cristãos, cristãos sociais, que basicamente é um partido bávaro, né, da Bavária, onde tem toda a sua força, o seu poder concentrado na Bavária, e também a FDP, que é, na verdade, os liberais. Então você teria, entre aspas, uma direita que defende o nuclear, e isso vai ficar muito marcado nos anos que vão vir e nos embates políticos que vão ter, e, por outro lado, uma esquerda, botando aí Partido Verde e Social-Democratas, o SPD, defendendo a Energiewende, e a Energiewende aqui tendo um conteúdo muito preciso, que é ampliar os renováveis e sair do nuclear. Olha só, hein? Da partida, saída do nuclear. Isso já está colocado, pelo menos para uma parte da opinião pública e uma parte dos partidos alemães. Politicamente, isso já está, digamos, dividido. O que vai acontecer em seguida? A partir daí, essa discussão ambiental e essa questão da transição energética, da revolução energética, da Energiewende, passa a fazer parte da discussão política alemã. E cada vez ela vai se tornando mais importante. O que acontece nos anos 90 é muito interessante. Por quê? Porque nos anos 90 você tem governos conservadores da CDU junto com a CSU. Esses dois partidos conservadores, eles vão vencer as eleições e vão governar a Alemanha até 1998. E aqui, o que é interessante é que você já começa o desenho de uma política de incentivo às renováveis. A política, que é uma política importante, no caso alemão, que é do incentivo tarifário via o que se chamou de tarifa Feed-in. Essa tarifa Feed-in, ela é desenhada na década de 90, nos governos conservadores alemães. Não foi feito pela esquerda, não foi feito pelo pessoal que apoiava a Energiewende, foi feito pelos conservadores. Na verdade, o que é a tarifa Feed-in? Feed-in é, na verdade, alimentação, uma tarifa de alimentação. Mas o que está por trás da tarifa Feed-in? Na verdade, a tarifa Feed-in é um mecanismo de incentivo para as fontes renováveis. Como é que eu faço isso? Eu faço via tarifa. Você quer fazer um investimento em energia renovável? Quer fazer um investimento em energia eólica, energia solar? Imagino que era fazer isso lá no início dos anos 90. Muito risco, muita incerteza, uma tecnologia ainda começando. Então faz o seguinte, você faz o seu investimento, que eu vou te dar uma tarifa que não é a tarifa de mercado, eu vou te dar uma tarifa que vai cobrir os seus custos e vai remunerar o seu capital. De tal maneira que você não vai ter risco nesse seu investimento. Pode fazer esse risco aí, pode fazer esse investimento, que independente de quanto custa isso, a tarifa vai cobrir e você pode fazer esse investimento. Então, é um mecanismo tarifário. É um mecanismo tarifário. E que foi o primeiro passo, no caso da Alemanha, no sentido de uma política de incentivo às energias renováveis. Então, nota bem, já na década de 90, com os partidos conservadores, você já tem uma política de incentivo às fontes renováveis. Então, aquela ideia alemã, né, da transição energética, aquela ideia de
aumentar a participação das energias renováveis, das energias verdes, já estava presente ali nos anos 90. Já dava consequências, você já começou a ampliar a participação das energias renováveis já ali nos anos 90, no governo dos conservadores, no governo da direita alemã. Já teve isso. O que é interessante aqui sobre essa etapa, que ela é muito interessante? Ela é interessante pelo seguinte, porque nesse caso, a visão que se tinha era que a energias renováveis era uma energia a mais, que ela vinha se somar na matriz energética. Mas o protagonismo da matriz energética, as fontes principais da matriz energética, continuava sendo as fontes tradicionais de energia. Se tinha uma visão assim, muito assim de nicho, né? De você introduzir ali no nicho, num cercadinho, e é que elas seriam, na verdade, fontes marginais. As fontes principais seriam combustíveis fósseis e o nuclear. E seguimos com o nuclear. Mas nota bem assim, com muita restrição. Para vocês terem uma ideia, em 1997, você tem o pico do nuclear na Alemanha. Você tem 19 reatores, e a energia nuclear ela é responsável por 30% do abastecimento de energia elétrica do país. 30% era nuclear. Então, esse é o ponto alto do nuclear, 1997. Então, você vê que o nuclear continua no jogo, continua sendo importante, mas as fontes de energias renováveis, você já abre espaço para elas. Até que você vem a eleição de 1998, onde a coalizão Verdes, juntos com os sociais-democratas, essa coalizão ganha. Aí, a partir daí, é que você começa, de fato, a Energiewende. É aí que você começa, de fato, a revolução energética, a transição energética alemã. É justamente a partir da chegada no poder da coalizão entre verdes e socialistas, né, do SPD. Mas não tira o olho, não deixe de observar o seguinte: as renováveis já tinham entrado no jogo. Você já tinha políticas públicas por incentivo para essas renováveis. Isso já fazia parte do debate energético alemão e do debate político alemão. É isso que é o mais importante. Então, vamos ver agora a fundação da transição energética alemã como política pública. A criação da Lei das Energias Renováveis, que é a EED, e a decisão de desligamento progressivo das nucleares. É agora que o jogo realmente esquenta, é justamente a partir de 98, justamente em 2000, quando a Alemanha, né, ela é governada pela coalizão de verdes e socialistas. Vamos lá, vamos seguir nessa nossa conversa. A chegada ao poder da coalizão dos verdes com os socialistas, ela é decisiva para a evolução da transição energética alemã. É nesse momento que você tem as grandes definições que vão marcar bastante a evolução do sistema energético alemão. A primeira dessa grande transformação é a chamada Lei das Energias Renováveis, que os alemães chamam de EED. A EED, ela é promulgada em 2000 e ela representa uma transformação radical na concepção do que seria a transição energética, do que seria o papel das energias renováveis no sistema energético alemão.
Com a EED, com a Lei das Energias Renováveis, as energias renováveis elas vão para o centro do sistema. Elas passam a ser as energias cruciais, decisivas, as energias que vão ser protagonistas. Essas energias é que vão sustentar a segurança do abastecimento energético alemão. Diferente da década anterior, quando você estava, na verdade, lá com a direita, na qual as energias renováveis eram um pouco marginais, aqui não, aqui elas viraram a fonte de energia principal. É elas que vão sustentar o crescimento, o desenvolvimento econômico e social alemão. Esse crescimento econômico e social vai ser sustentado pelas energias renováveis. E as outras energias, elas vão perdendo o protagonismo, elas vão perdendo a participação na matriz, até simplesmente elas desaparecerem. Mudou o jogo. O que você está propondo é transformar radicalmente o sistema energético. É isso que você passa a propor. Então, o desafio tecnológico, o desafio econômico, organizacional, regulatório, político, institucional, ele passa a ser um desafio gigantesco. Eu vou revolucionar o sistema energético alemão. E olha só, e vou sustentar um modelo de desenvolvimento. Eu vou sustentar um modelo industrial, um modelo exportador, um modelo tecnológico em cima das energias renováveis. É isso que acontece no início de 2000. Quando você promulga a lei, o que você está dizendo? Olha, nós vamos fazer uma revolução energética. Então, aqui a Energiewende, ela tem um sentido mais forte. É a revolução energética, é a virada energética, é a transformação. É uma aposta em termos de política econômica também pesada, entendeu? Não é simplesmente uma política energética. Isso não é política energética. Isso é política energética, tecnológica, industrial, econômica, regional. É como você se insere no mundo, uma política comercial. Como é que eu vou sustentar minha competitividade a partir das energias renováveis? Olha o tamanho da encrenca. E você imagina que força política você tem que ter para sustentar um projeto como esse. E tinha, e tinha. Porque desde os anos 90, cada vez mais a Energiewende, a transição energética, ela vinha contando com um apoio crescente dentro da sociedade alemã. Porque em 80, 86, você tem um evento fundamental. Você tem um evento fundamental que é o quê? Que é o acidente de Chernobyl. A reação alemã, ela é muito forte ao acidente de Chernobyl. A partir do acidente de Chernobyl, a questão nuclear, como opção de desenvolvimento, de crescimento tecnológico, desaparece da pauta alemã. A questão toda fica o que nós fazemos com os reatores que nós já temos. A discussão é essa, porque construir um novo reator, ninguém vai construir. Ninguém vai construir. Seguem os reatores que a gente tem. Então, a posição da direita é, não, mantém os reatores que nós já temos. Porque esses reatores são importantes na transição energética, na chegada do caminho lá até o paraíso lá das energias renováveis. Isso é uma coisa que desde os anos 90, de uma maneira ou de outra, está presente dentro ali do debate partidário. Mas com a Energiewende, você tem a EED, que é a Lei das Energias Renováveis, e em 2002 sai uma lei fundamental que é a lei do desligamento progressivo das usinas já existentes. Ou seja, essas usinas elas vão ser fechadas. Elas não vão ser fechadas, mas elas vão ser fechadas nos próximos anos.
Se define lá um prazo que parte assim de uma definição de uma idade, uma vida útil para cada usina, média em torno de 32 anos, isso variava evidentemente de usina para usina, é isso aí que elas podem ter de vida útil. O que soma daqui, soma de lá, você dava mais ou menos um período ali, um limite, lá em torno de 2020, 2021, 22, aí por aí, para fechar todas as usinas. Radicalizou na transição energética e radicalizou no abandono da energia nuclear. Então, evidentemente que 2000 e 2002, esse governo Verdes SPD, né, que é os sociais-democratas lá dos alemães, foi decisivo para a Energiewende. E aí, cara, a Energiewende, ela se torna uma política de Estado. Ela vai se tornando uma política de Estado. Porque o que que acontece? Depois, quando você tem, em 2005, de 98 até 2005, você tem esse governo, que é o governo da coalizão verde, junto com os socialistas. E ali você avança na transição energética. Na transição energética como política pública. E como uma política pública que tem uma centralidade muito grande, inclusive na política de desenvolvimento, no modelo de desenvolvimento. Você está dizendo que a transição energética ela vai estar no centro do modelo de desenvolvimento econômico e social da Alemanha. Olha só o que você está falando. Não é pouca coisa, é isso que você está colocando. E, na verdade, isso acontece de fato. Porque quando você tem ali, em 2005, quando a partir de 2005 você volta com a coalizão conservadora para o governo, CDU, CSU e os liberais, voltam os conservadores para o governo, e aí capitaneados pela Angela Merkel, você não tem uma mudança radical. Principalmente de 2005 até 2009, você não tem uma mudança radical na política pública de transição energética. A discussão ali, que ainda permanece, é a discussão acerca do papel do nuclear. Não é à toa que, em 2009, você reelege essa coalizão de direita, ela permanece no governo, e em 2010, a Merkel ela vai propor uma moratória. Ela continua apoiando fortemente a Energiewende, ela continua apoiando a transição energética alemã, ela continua apoiando a participação, né, a ampliação vigorosa das energias renováveis na matriz energética, mas a questão é aquela questão nuclear, que sempre teve presente ali entre a direita e a esquerda. O que que a Merkel propõe? Ela propõe uma moratória. Ela fala: olha só, gente, ao invés de fechar essas usinas lá em 2020, 2022, eu proponho mais 12 anos de vida útil para essas usinas. Por quê? Porque essas usinas, o nuclear é fundamental para estabilizar a transição energética alemã. É fundamental para você garantir a confiabilidade do suprimento energético alemão. Ou seja, essas usinas, elas têm um papel fundamental na nossa transição. Essa é a tese da Merkel. E você aprova esse prolongamento ainda da vida das nucleares para 2036. Isso em 2010. Nota bem, não se está discutindo qual é o futuro do nuclear da Alemanha. O futuro do nuclear na Alemanha não está em discussão. Na verdade, não está em discussão desde 1990. Isso não está em discussão. O que está em discussão aqui é: a gente fecha quando? A gente fecha agora em 2020 ou fecha em 2036? Essa que era a discussão. Então, em 2010,
a Merkel passa essa moratória do nuclear. A reação do SPD, dos socialistas, a reação dos verdes, ela é muito grande, muito forte. Mas, no entanto, vai ter um evento que vai mudar tudo, que é Fukushima. A reação da sociedade alemã a Fukushima foi muito forte. Foi um surto. A sociedade alemã ficou histérica com Fukushima. Quer dizer, essa reação, esse surto, ele foi tão grande, mas tão grande, que simplesmente a Merkel, ela falou, ó, esquece tudo, voltamos para a moratória, vamos realmente fechar todas as usinas nucleares que nós temos, que eram 16 usinas, vamos fechar todas elas até 2022. Ponto. Sendo que agora, em 2011, a gente vai fechar 7, de uma vez só, que são as mais antigas. Então, Fukushima fez com que a Alemanha desembarcasse definitivamente do nuclear. Então, até essa discussão, que não, deixa o nuclear aí um pouquinho mais, etc., etc., que era uma discussão que sempre teve entre a direita e a esquerda, entre o SPD e o Partido Verde de um lado, e do outro lado a CDU, a CSU e a FDP, os liberais e a direita. Pois bem, a partir de Fukushima isso aí desaparece. Então você pode dizer tranquilamente que a Energiewende, como a caminhada na direção das renováveis, por um lado, e por outro lado, o abandono dos combustíveis fósseis e do nuclear, isso aí você não tem mais diferença, a partir de 2011, não tem mais diferença partidária em torno disso. Então, a Energiewende, a transição energética, como política pública, ela passa a ser uma política do Estado alemão. Do Estado alemão. Isso que é interessante. Então, 2011 é decisivo. A nossa política é essa, é a transição energética, são os renováveis, fora o carvão, fora a energia nuclear. E tem um detalhe aqui nessa questão de 2011 que é muito interessante também, porque diz respeito à relação dos alemães com o carvão. Isso é muito interessante, porque ali em Fukushima, ali em 2011, entre o nuclear, olha só, entre o nuclear que não emite CO2, e o carvão que emite CO2, que, portanto, tem gases de efeito estufa, aquecimento global, os alemães ficaram com o carvão. Os alemães escolheram o carvão. Interessante isso, né? Mas isso tem muito a ver também com o papel que o carvão desempenhou na história alemã, no desenvolvimento econômico alemão. Você não consegue imaginar a Alemanha como uma nação moderna, né? A moderna Alemanha, sem a presença do carvão. Então, a presença do carvão na economia alemã, na geração de empregos, e mesmo no imaginário alemão, também é uma presença que você tem que olhar com atenção. Demorou muito tempo, para que a sociedade tivesse uma resistência ao carvão, como teve, por exemplo, ao nuclear. Hoje você começa a ter isso de uma forma mais forte. Não, vamos largar também o carvão. Mas até durante muito tempo, os alemães livavam a cara do carvão, tá certo? E ali em 2011 é muito interessante. Porque se você pensar em termos de impacto ambiental, em termos de aquecimento, né, de aquecimento global, pô, o nuclear não emite, cara. O nuclear não emite. O carvão emite CO2. Os caras escolheram o carvão e limaram o nuclear. Mas não dá para entender essa racionalidade alemã, se não, você não vê ler toda a história da Alemanha, toda a tradição de resistência à energia nuclear.
da Alemanha, todo o desconforto com a energia nuclear, né? Todo o medo gerado a partir da energia nuclear. É uma história que vem lá desde os anos 50. Então, não era uma questão agora de Fukushima em 2011. Não, já vinha há 50, mais de 50 anos essa história rolando. Então, tem uma resistência muito grande. Então, quando teve Fukushima, cara, chuta esse negócio. Aí ninguém segurou. E aí a Merkel, ela radicaliza na introdução dos renováveis. Ela radicaliza na introdução dos renováveis e ela chuta o pau da barraca do nuclear. E define essa história, acabou. Tanto é, tanto é, que a primeira usina nuclear alemã é de 1961. As usinas nucleares alemãs, as últimas três usinas, elas foram fechadas em abril do ano passado, de 2023. De 2023. Mesmo, como a gente vai discutir aqui no próximo programa, mesmo apesar da guerra, de toda essa discussão sobre a insegurança energética alemã. As três últimas usinas nucleares alemãs foram fechadas em abril do ano passado. 20 anos, 20 anos depois de você ter aprovado lá em 2002 justamente o fechamento das usinas. 20 anos depois. Então, 20 anos depois, aquela lei lá da Energiewende, né, de a lei das energias renováveis, vamos incentivar as renováveis, vamos largar o nuclear, largou o nuclear. Demorou 20 anos, mas largou. Mais ou menos, por ironia, dentro daquele prazo que você imaginou. Tá certo? E a partir daqui, a partir ali de 2013, a partir do novo governo conservador que você tem em 2013, você começa a surgir dentro da transição energética, dentro dessa discussão, uma série de controvérsias, uma série de problemas, uma série de conflitos, de discussões, colocando em xeque a Energiewende, a transição energética, né? Essa política energética alemã em direção dos renováveis. E essa é a última parte do nosso programa. Vamos falar um pouco sobre esse debate, sobre essa discussão, que a gente vai justamente aprofundar no próximo programa. Mas vamos dar uma olhada o que é essencial no debate alemão e que já estava presente desde 2014, 2015, 2016. Quer dizer, já tinha um debate muito forte sobre o futuro da transição energética alemã antes mesmo da guerra da Ucrânia. Vamos dar uma olhada nesse debate e quais são os pontos mais importantes desse debate. Vamos dar uma olhada. A partir de 2011, que ali você tem um momento decisivo, no qual a Angela Merkel ela radicaliza a marcha em direção às renováveis, a opção pelas renováveis da política energética alemã, e, por outro lado, suspende definitivamente a energia nuclear, dando um limite. Né? Ó, isso aqui vai até 2022. Acabou a brincadeira do nuclear no setor energético alemão. Ponto. Isso em 2011. A partir de 2013, você tem um novo governo, ainda na liderança da Angela Merkel. E o que você começa a observar é o levantamento de uma série de questões, de impasses, de conflitos, de controvérsias em torno justamente da Energiewende, em torno da política energética alemã. E eu gostaria de discutir isso aqui com vocês para encerrar esse nosso primeiro programa sobre a transição energética, para que no próximo a gente possa aprofundar sobre os efeitos da guerra, né, sobre essa discussão toda. Mas vale a pena dar uma arrumada aqui em torno de quais são essas grandes questões, né, que começam a surgir. Eu acho que você pode, assim, organizar essas grandes questões em termos de cinco questões. A primeira questão é uma questão que diz respeito à segurança do abastecimento. Você, concretamente, você está colocando fontes de energias renováveis.
Você está colocando fontes que são intermitentes. Você está colocando fontes que são descontínuas, que são variáveis, são fontes que você não controla a disponibilidade dessas fontes. Então, qual é o impacto dessa introdução dessas fontes sobre a segurança energética, sobre a segurança do abastecimento, sobre a continuidade do abastecimento, sobre a qualidade do abastecimento? Então, essa é uma das grandes questões que você discute quando você discute a transição energética alemã. É uma questão que você pode esperar discutir em qualquer transição energética, em qualquer transição que você coloca no centro da roda as energias renováveis, energias intermitentes. Então, esse é um tema. Essa é uma das grandes controvérsias da transição energética. Está aumentando, está diminuindo, mas a percepção, o sentimento de que o risco de interrupções do abastecimento aumentam, que a insegurança energética, a insegurança do abastecimento aumenta quando você introduz as energias renováveis. Esse é um desafio a ser vencido. Não é um desafio fácil. Ponto. Se você quiser, você pode transformar isso em termos de controvérsias, debates e os grandes desafios a ser superado é esse da segurança energética. Outro ponto essencial são os custos. Isso é uma questão interessante. O que significa o quê? Que os custos da introdução das energias renováveis fazem com que as tarifas elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Então você teve um crescimento do preço da energia elétrica para a indústria e para o comércio alemão. E essa é uma questão fundamental que diz respeito à competitividade da indústria alemã. A competitividade nessa indústria na competição internacional. Ou seja, a Energiewende, ela entrega concretamente uma energia mais cara. Ela está entregando uma energia mais cara. E isso é um debate pesado na Alemanha. Pesado na Alemanha. Olha só, estou falando antes da guerra, tá certo? Não estou discutindo aqui a questão do abastecimento, do gás russo, não. Essa questão já rolava antes de 2022, antes da guerra da Ucrânia. A energia elétrica alemã é uma das energias mais caras da Europa. E isso é fruto do quê? Da Energiewende. É fruto da política energética alemã. Mas não é simplesmente o aumento da tarifa para a indústria e para o comércio, essa questão da competitividade, etc, etc. É a questão do consumidor residencial. O consumidor residencial alemão, ele é um dos que paga uma das tarifas mais altas da Europa. Então, a Energiewende, ela não entregou uma energia mais barata para esse consumidor. Ela entrega uma energia mais cara. E com um detalhe. Para proteger a indústria alemã, esses subsídios, essas subvenções para as energias renováveis, elas repousam em cima do consumidor residencial e não do consumidor industrial. Isso até gera uma série de problemas com a União Europeia, etc, etc. Mas, concretamente, quem paga o custo da transição energética alemã, da Energiewende, é o consumidor residencial. Então, esse consumidor residencial, cada vez mais, ele tem uma parcela da sua renda comprometida com energia. Sem contar o peso que esse crescimento da tarifa da energia, fruto da Energiewende, tem sobre a pobreza energética alemã. Então, esse é um debate também importante. Olha só, nós estamos entregando uma energia que é mais cara. Isso tem consequência para a indústria, tem consequência para o comércio, tem consequência para os serviços, mas tem consequências também para o consumidor. Mas nota bem, interessante, né? Um consumidor que nunca deixou de apoiar a Energiewende, pelo menos até agora. Outra questão importante nesse debate é a discussão sobre qual é o impacto sobre o emprego. O que se constatou, afinal,
As energias renováveis, elas têm um impacto tão positivo assim sobre o emprego, a geração de emprego? Esse é um outro grande debate. Não é conclusivo. Não é conclusivo. E, por último, uma questão que essa é uma questão bastante pesada, que diz respeito à implantação, aos mecanismos de implantação da Energiewende, dessa política energética, que diz respeito muito ao seguinte: a aceleração que você tem do processo de transição, da aceleração que você tem do processo de transição, a partir de recursos políticos. Porque, gente, a Energiewende, ela não é comandada pelo mercado, ela é comandada pelo Estado alemão. Pelo Estado alemão. Então, tem uma discussão sobre essa, muitas vezes, essa aceleração que o Estado alemão dá, como isso torna a transição mais cara, mais tensa, mais conflituosa. É uma das grandes questões. Então, vocês veem que isso nós não estamos falando de bolinho, né? Nós não estamos falando de questões pequenas. São questões significativas, porque a gente está falando o que essa política energética ela está entregando. O, quanto é que custa essa política energética? Quem está ficando com esses custos? Essa é a discussão da Energiewende antes da guerra. 2016, 17, 18, 19. Bom, essa discussão estava rolando antes da pandemia. E aí, para finalizar essa nossa primeira parte da discussão sobre a transição energética alemã, eu gostaria de discutir com vocês, só para terminar aqui no finalzinho, uma discussão que, na verdade, está por trás dessa discussão. Você sustentar uma política como essa política da transição energética alemã, como a Energiewende, isso não é fácil. Você tem que construir um espaço político e social. Você tem que um espaço que possa suportar, apoiar, bancar essa política, que tem que ser um espaço muito vigoroso. Você precisa de um suporte político e social um suporte muito forte para sustentar uma política como essa política da transição energética alemã. Não é simples isso. Então você se desenha uma situação no qual você tem, colocar assim de uma forma talvez simplificada, você tem dois campos. Você tem um campo de agentes políticos, econômicos, sociais, que você tem um campo que quer ampliar esse espaço, aumentar esse suporte, aumentar esse apoio junto à sociedade, junto às instituições. Para quê? Para que você possa acelerar o processo da transição energética. Estressar, transformar. Ou seja, a visão de que esse processo é um processo revolucionário, é um processo com rupturas, é um processo que tem custos. E você quer acelerar esse processo. E, por outro lado, você tem um campo que vê a Energiewende, que vê essa transição, não como uma ruptura, não como uma revolução, mas como um processo mais de ajuste, de acomodação, um processo evolucionário, no qual você vai evoluindo aos poucos. Na essência, esse é o grande debate político alemão. Se você acelera a Energiewende, se você aprofunda a Energiewende, é claro que as tensões, as incertezas, os riscos, os custos, eles vão aumentar. A questão é, você tem suporte político junto à sociedade para bancar isso? Ou não? É essa a questão. Porque, por outro lado, você tem forças que querem, não, vamos tentar que essa transformação ela não seja tão profunda, que essa transformação ela não seja tão acelerada,
Vamos tentar segurar os custos aqui. E aí vem a discussão sobre a competitividade, sobre os custos, sobre os impactos, os empregos, rendas, enfim, toda essa discussão. E aqui tem uma discussão que é muito interessante, que é uma discussão sobre o tempo. E tem uma discussão que é muito legal na Alemanha, porque ela explicita isso, que ela diz respeito aos custos. Ela diz respeito aos custos. Quando elas falam assim, vocês falam que o custo tá subindo, mas você está constando o quê? O custo de produção, mas e as externalidades? Elas estão presentes nesse custo? As externalidades estão presentes nesse custo? Que externalidades? Ué, a deterioração ambiental, a destruição toda em torno do meio ambiente, que é acarretado pelo aquecimento global, isso está nos custos? Então, como é que vocês querem discutir sobre custo? Olha só a visão, né? O debate. E os subsídios que vocês dão para as energias fósseis, o carvão alemão, isso está aí dentro? Olha como é que é a discussão. Qual é o conteúdo que nós estamos discutindo aqui? E nós estamos falando de custo o quê? O custo para essa geração, nós estamos falando de custos e estamos falando sobre benefícios. Mas muitos desses benefícios, eles só vão vir no futuro. Porque talvez as fontes renováveis, elas só se tornem de fato mais baratas no futuro. Agora não. Agora a gente tem um custo. Mas vale o quê? Vale o custo da agora? Vale o benefício que a gente tem agora ou o benefício que a gente tem no futuro? Então, o que que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo o futuro. A Energiewende é uma política de futuro, de construção de futuro. Nós estamos defendendo o futuro, ou ao contrário, reduzimos os custos agora, deterioramos completamente o meio ambiente. Qual vai ser o custo para gerações futuras? Isso está presente na discussão da Energiewende. Isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. Então, na verdade, a discussão política que se trava na Alemanha, e que foi se travando desde os anos 90, é sobre essa construção de um projeto de futuro. É uma discussão sobre o futuro. Então, em determinados momentos, você conseguiu reunir forças, construir um espaço socioeconômico de apoio à política energética, a essa política de transição, por exemplo, ali no início dos anos 2000, muito forte. Você conseguiu bancar, como depois você, em determinados momentos, você vai perdendo esse apoio. Então, é essa disputa, o que está, na verdade, disputando na Alemanha é o futuro. É o futuro. Por quê? Gente, para terminar, a transição tem custos. A transição, de forma nenhuma, ela é um passeio, ela é uma moda, ela é uma coisa fashion, ela é simplesmente uma oportunidade de negócios. Não. O que mostra a transição energética alemã é que a transição ela tem custos e são custos pesados. A transição energética é uma aposta no futuro. É uma aposta no futuro. É assumir os custos no presente para ter um futuro melhor. E é um processo que tem uma dimensão política muito grande. Eu diria que, acima de ser um processo técnico, econômico, a transição energética ela é essencialmente política. Ela é fruto de decisões políticas. E o exemplo alemão demonstra isso claramente. São enfrentamentos políticos. Muitas vezes você tem a oportunidade de construir determinados consensos e conseguir avançar, mas é uma disputa política no tempo todo. E o que a gente vai discutir no próximo programa é que justamente a guerra ela levou esse debate que nós estamos tendo aqui para um patamar muito mais elevado.
E, evidentemente, aumentou as incertezas, aumentaram, né? Aumentou a incerteza, aumentou o risco, os conflitos aumentaram, as tensões aumentaram. E qual foi o resultado disso no debate sobre a transição energética? Isso é o que a gente vai discutir no próximo curto-circuito, né? No curto-circuito 49. Qual foi o impacto da guerra exatamente sobre a transição energética alemã? Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês nessa conversa. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo curto-circuito. Vida que segue, e meus amigos e minhas amigas, se cuidem.